Doutor Álvaro vai conversar com a gente hoje sobre mais uma evolução daquelas que você olha e aplaude, né? Eu vivi uma época em que as pessoas que contraíram o vírus HIV, as pessoas que tinham AIDS, eram sentença de morte, não tinha a menor chance da pessoa sobreviver. Ao longo do tempo, né, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, os medicamentos estão aí, longevidade, pessoas hoje que estão muito bem, obrigado. E agora, né, tem um avanço ainda maior com a confirmação do 6º caso de remissão de AIDS no mundo. Ou seja, a pessoa aparentemente não tem lá mais o vírus. Doutor, conta pra gente como é que está esse processo sei lá, daqui a pouco vai ter a tal da vacina contra o HIV, ou seja, as pessoas não vão ter mais essa preocupação no horizonte. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para a Bom Roberta. dia. Bem, o Barão contextualizou a visão histórica aí do HIV, né? Para vocês terem ideia, nos anos 80, quando a gente descreveu os primeiros casos de infecção de HIV, a expectativa de vida de alguém que descobria a doença lá nos anos 80 era 1 ou 2 anos no máximo. Não existia um tratamento como tem hoje, né? Então, depois de 40 anos aí da descoberta, da descrição dos primeiros casos de HIV, nós temos um tratamento disponível no SUS já desde o início dos anos 90. Hoje, a expectativa de vida para alguém que vive com HIV é a mesma para uma pessoa que não vive com HIV, basta ela tomar os remédios e ter um estilo de vida saudável. Mas a grande pedra no sapato que a gente busca aí também há mais de 3 décadas é curar essas pessoas, ou seja, elas pararem de tomarem remédios, os antirretrovirais, e o vírus não voltar. Não é uma tarefa das mais fáceis, né? E nos últimos anos tem sido estudado uma estratégia que é transplante. É um transplante que o doador recebe, né? No caso desses pacientes, eles tinham tumores, né? E recebem um transplante, uma medula com uma mutação no vírus HIV. O vírus não consegue entrar dentro dessa nova medula. Claro que isso não é uma estratégia para ser utilizada em saúde pública de uma forma generalizada para todo mundo. Mas essas pequenas pistas que a gente está descobrindo nos últimos anos, não só os casos de cura para o transplante, mas também drogas que têm uma ação no reservatório do vírus, para eliminar totalmente o vírus do organismo, abrem caminho, pavimentam um caminho para a gente poder buscar a tão sonhada cura funcional. Ou seja, as pessoas param de tomar remédio e mesmo assim continuam livres do vírus no organismo. Pois é, doutor, mas a gente acompanhou também esse anúncio na última semana sobre mais um caso de cura ou de remissão do HIV de um paciente que teve a medula transplantada. Mas aí tem uma diferença que pode fazer também com que outras pessoas consigam participar de estudos que um dia resultem na descoberta da cura da AIDS, que é o tipo de transplante que foi feito. Não envolveu uma medula que tinha uma especificidade que já aconteceu nas outras vezes, que não se conecta com o vírus da AIDS. Explica melhor isso pra gente, por favor, doutor. Interessante, porque a grande busca é tirar o vírus do organismo. Para o vírus entrar dentro da célula e o HIV, ele vai nas células do sistema imune, ele precisa de um receptor. É um mecanismo chave e fechadura. Então, eles receberam, os outros casos, sem ser esse último caso, uma medula que a chave não entra na fechadura e o vírus não consegue entrar. Dessa vez, o caso que foi apresentado agora no Congresso Mundial, que está acontecendo na Austrália essa semana, era de ele receber uma medula, o doador, o receptor, só que não tinha essa mutação. E mesmo assim, o vírus não conseguiu entrar e o paciente está em remissão, ou seja, ele parou de tomar a terapia antirretroviral e continua livre do vírus até esse momento. Então isso abre caminho para estudar outras tecnologias, inclusive até que tipo de medicação ele recebeu. Há alguns estudos também apresentados agora no Congresso que algumas medicações usadas para câncer podem ser utilizadas para tratar pessoas com HIV com esse objetivo de tentar eliminar totalmente o vírus do organismo. Então, são boas notícias, nenhuma delas ainda coloca uma cura viável do ponto de vista de saúde pública, mas se a gente juntar essas pequenas pecinhas de quebra-cabeça, talvez daqui a algum tempo a gente tenha alguma estratégia mais viável para ser implementada. Lembrando, são quase 40 milhões de pessoas que vivem com HIV no mundo. Aí o Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV e tomando terapia antirretroviral. Doutor, durante a pandemia de Covid, né, a gente viu muita gente falando assim, olha, se tivesse o mesmo esforço, a mesma quantidade de dinheiro dispensada para resolver, e felizmente, né, a ciência encontrou ali a vacina contra a Covid,
para resolver problemas como HIV, o câncer, né? Esses problemas já teriam sido solucionados. A equação é tão simples assim, basta ter esforço, dinheiro, que se chega a um produto satisfatório, ou não é tão matemático? Olha, Barão, precisa de muito investimento de ciência, de investimento de dinheiro para qualquer estratégia em saúde pública dar certo, mas existem outros percalços com relação ao HIV, né? O vírus tem uma altíssima capacidade de mutação, é um dos vírus que tem maior mutação na história aí dos que foram descobertos na medicina, tem vários mecanismos de escape do sistema imunológico, né? Ele fica guardado dentro de reservatórios, dentro de células, onde o coquetel não consegue chegar de uma forma adequada, então é equação de mecanismos de escape que esse vírus tem, que tornam, né? Muita gente até fala, imagina, a indústria farmacêutica tem a cura do HIV, isso é uma grande balela. Se busca essa cura durante muitos anos, e existem várias dificuldades que a gente agora, com a ciência, e claro que investimento é muito importante para a gente estudar, e se der errado, tentar de novo, e tentando até que a gente chegue na tão sonhada cura desses pacientes que vivem com HIV. Doutor, sabe que eu lembrei aqui até que uma vez eu gravei uma reportagem sobre a busca da cura pela AIDS, e aí a passagem do repórter, aquele momento em que o repórter aparece, eu fiz num labirinto que tem aqui no interior de São Paulo, justamente por causa disso, né? De como é difícil buscar esse caminho, porque o vírus se esconde, os cientistas já entenderam alguns processos, mas aí em outros não conseguem desenvolver, porque também tem outros detalhes que a ciência ainda precisa entender sobre o HIV. Agora, doutor, ontem também saiu um estudo, né, de um braço da Organização Mundial da Saúde falando já por um caminho que a ciência vinha já manifestando nos últimos anos, de que pacientes que mantêm níveis bem baixos do vírus têm risco quase zero de transmiti-lo, né? Qual que é a importância dessa informação? Olha, esse é uma das informações mais importantes, é assim, quando o paciente está tomando um remédio, está indetectável, fique bem claro para os nossos ouvintes, isso é uma informação muitíssimo importante que pouca gente sabe, isso mudou a história da diminuição do estigma e preconceito para pessoas vivendo com HIV. Então, prestem atenção, pessoas que estão tomando o remédio do HIV estão indetectáveis, tratadas adequadamente, o risco de transmissão é zero durante a atividade sexual. Então, se você conhece alguém que vive com HIV, e essa pessoa toma remédio, está indetectável, se você tiver uma atividade sexual com essa pessoa, mesmo uma atividade que não use preservativo, o risco é zero de transmissão. Isso gerou um dogma desde 2017, que é o indetectável é igual a intransmissível. O risco é zero de transmissão se a pessoa está indetectável. Se ela não está indetectável, quase ali próximo do limite da detecção, também é um risco muito pequeno de transmissão, mas se ela está indetectável, é zero a possibilidade dela passar HIV. E por que isso é tão importante? Estigma e preconceito. As pessoas que vivem com HIV têm direito à vida, a se relacionar. Hoje a expectativa de vida é igual a de uma pessoa que não tem HIV se ela tomar adequadamente a terapia antirretroviral. É ótimo para acabar com o preconceito, mas é fundamental que todo mundo continue usando preservativo. Afinal de contas, tem uma série de outras doenças além da possibilidade de transmissão do HIV. Doutor Álvaro, um grande abraço para o senhor. Até a semana que vem. Um abraço. Obrigado.